Uma daquelas verdades absolutas que têm sido ditas a respeito do Big Brother Brasil 22 é a de que Arthur está jogando muito, Jesse não joga nada, Vini não existe no jogo. E isso não tem sido uma conversa recente, porque há muito tempo, desde o Big Brother Brasil número 1, se fala muito em estar jogando. Antigamente era visto como um pecado mortal desde que o pobre Bambam foi massacrado, por armações de Didi, Stella e companhia. Desde então, essa palavra vilanificada até o extremo no 8, no 9 começa a ser ressignificada, mas ainda assim carregada de uma moralidade, O jogo é limpo quando X não é limpo quanto Y, A partir do 15 e daquela mudança de foco, a palavra jogo começa a ser mais aceita e chegando ao ponto em que agora é discutida eternamente dentro do jogo, dioturnamente. Porém, mesmo assim, continua carregada de nuances e eu, como bom curioso que sou e amante do programa Big Brother mundial e de reality show em geral, resolvi investigar isso aqui um pouquinho. E eu encontrei um amigo filosófico muito interessante que vai ajudar a todos nós conseguirmos mudar um pouco como a gente vê isso. E eu tenho a seguinte hipótese: todo mundo joga o tempo todo, mas você talvez não reconheça os jogos. Então vamos lá? Vamos fazer um filo-fala aqui rapidinho? O jogo no Big Brother Brasil. Bem, a palavra jogo é usada no Big Brother Brasil e em vários outros reality shows, sempre designando o que a pessoa quer que ela designe naquele momento daquela interação. Porque essa palavra já tem tantas linhas e tantas saídas. Por exemplo, para algumas pessoas, dependendo da frase que elas estão falando, elas podem dizer assim, tipo, fulano foi podre, jogou, tava jogando. Como se isso fosse aquela parte de armar contra outras pessoas, usar táticas para fazer a outra pessoa ficar mal. Mas eu tô jogando com o meu coração. Então peraí. Então jogo tem uma subdivisão chamada coração, no qual a pessoa tá justificada porque foi com sentimentos. Você tá fazendo um jogo sujo. Bom, sujo aí no caso é o quê? Revelar uma verdade, por exemplo, que viu e foi num horário indeterminado ou durante uma fala. Ou então, você só fica jogando com coitadismo, Então quer dizer que a pessoa compartilhar suas histórias, sejam elas de dor ou tristeza, então é um movimento de jogo e apenas de jogo, perde a... Então são vários conceitos que são usados em vários momentos. Então para poder ajudar todo mundo a pensar isso melhor e talvez assistir melhor o programa, eu fui atrás de um filósofo que fala bastante sobre jogos. Mas eu prometo que não vai ser uma aula de filosofia maçaroca, mas eu vou colocar umas coisas aqui para vocês pensarem. E se vocês acham que essas ideias têm que ir para frente, se vocês gostariam que mais pessoas conversassem sobre isso, dá um like, assina o canal, faz essas coisas, porque olha, garanto que isso vai fazer com que as ideias espalhem e a gente possa falar ainda melhor com mais gente, com mais qualidade sobre o assunto. Então eu fui atrás do senhor Ludwig Wittgenstein. Ele é um filósofo continental muito interessante porque ele tinha duas fases. Ele tem uma primeira fase que é toda analítica, científica, a linguagem é quase uma máquina matemática, tudo permeado pela lógica, e depois dele viver um pouco, ele constrói a casa da irmã, ele ajuda o irmão que perdeu uma mão a compor uma peça de piano para uma mão só, ele vai se envolver com o escotismo, ele é um cara que foi viver, e logo depois ele escreve uma segunda batelada de obras, meio que contradizendo, ou então meio que falando, olha, aquilo ali tem coisa boa na minha primeira fase, mas eu tô aqui agora. E para quem estuda filosofia é uma mudança até bem radical que ele dá. E ele vai perguntar, no Investigações Filosóficas, assim, o que é o jogo? Porque para ele é muito importante, porque ele estuda jogos de linguagem. Então, para poder estudar jogo de linguagem, tem que estudar jogo. O que é o jogo? E aí ele cai numa ideia muito interessante, porque é quase impossível, se não impossível, você definir a palavra jogo. A parte mais básica que ele consegue é uma definição muito aberta, é um campo muito aberto, é que é um jogo, é uma série de atividades com regras, Mas isso pode definir um monte de outras coisas, mas
a ideia de jogos está encaixada ali e tem semelhanças com outras coisas que têm essa definição, né? Atividades regidas por regras. Então o Wittgenstein vai pensando sobre isso e quanto é mais fácil você explicar um jogo do que definir jogos. Né? Um jogo, essa peça representa isso, ela se movimenta dessa maneira, você dá as regras, que são como as pessoas podem ou não se mexer, faz uma linha ali, cria um limite, né? E depois vocês vão interagir dentro desse jogo, né? Vocês vão fazer várias iterações, várias realizações desse jogo. Mas mesmo isso é uma coisa complicada, porque tem jogos que são por competições, tem jogos que são em dias, tem jogos que são de momento, tem jogos que são só por recreação. E aí ele continua isso, e eu vou até apontar algumas coisas interessantes que ele fala, assim, por exemplo, as atividades chamadas jogos não apresentam propriedades comuns em virtude das quais podemos aplicar a mesma palavra a todas elas. E ele fala assim, bom, um jogo de baralho, qual é a semelhança disso com futebol de rua, assim, que a gente está só jogando, ou então uma partida de bet, ou uma partida de Wordle, né? Todos esses são jogos, né? E achar essa semelhança é muito complicado, por isso que ele parte para a gente esquecer essa coisa do que une a todos, e sim a questão das semelhanças de família. Né? Como a gente tem numa foto grande de família, você vê, bom, todos são da mesma família, mas assim, o tio Isaac é a cara do Toninho, mas o Toninho tem os olhos da mãe, né? Que são os olhos naquele formato, que nem a tia Izinha, né? E o marido dela, o seu Ladislau, que é primo, né? Que você aí vê, olha só como a linha do primo é essa aqui, olha, eles todos têm assim uma cara mais redonda. E é nessa ideia dos jogos de família que o Wittgenstein consegue encaixar uma ideia melhor do que é um jogo, né? A ideia de como você explica, é parecido com vôlei, mas você joga com os pés. É parecido com futebol, mas você joga com a mão, né? E você vai definindo os jogos uns pelos outros, formando uma rede. Os jogos não estão unidos por um único traço que os define, mas por uma complexa rede de similaridades que se entrelaçam e se cruzam, assim como diferentes membros de uma família se parecem em diferentes aspectos. Então, para explicar o que é um jogo, você fundamentalmente dá exemplos, mostra, olha, então quando você está nessa situação que tem que abrir o morto, você só pode fazer isso e aquilo, e você vai dando as regras e explicando à medida que a pessoa vai compreendendo regras anteriores e associando nomes às coisas anteriores. Algumas pessoas aqui eu acho que já começaram a perceber o que está acontecendo aqui na minha cabecinha com a ideia de jogo que a gente usa, né, no nosso falatório comum sobre reality show, sobre Big Brother, né? Porque assim, qual é o traço mais semelhante que tem entre todas as pessoas que estão ali dentro no jogo Big Brother? É o estão ali dentro no jogo Big Brother. Basta essa característica, basta você ser declarado como você está no Big Brother e começar a emissão do programa, que você já está no jogo e você já está jogando. O que colapsa inteiramente aquela ideia de antijogo, porque você, para ser antijogo é só sair, né? Você ir para fora, acabou sua participação. E o não jogo, não tem como ter não jogo, a não ser não estando lá. Então, essa é uma ideia que a gente precisa começar a mudar na nossa fala. Todo mundo que está ali dentro, todo mundo que está registrado em vídeo e participando, está jogando, por definição, né? E assim, a apresentação das similaridades relevantes justifica a aplicação da palavra jogo. Então, quais são as semelhanças que você tem entre os vários jogos, ou o que a gente chama de jogo, né? Todos estão na casa, todos estão interagindo uns com os outros, e são as interações que são permitidas dentro das regras, né? Aí é que entra aquele conceito, né, de atividades regidas por regras. Você tem o que pode, o que não pode, você tem os limites dados. E você tem os limites brutos, que são as regras do jogo mesmo, definidas pela produção do Big Brother, né? Que são, não pode agredir, não pode fazer X, Y, etc, etc. Comportamento Y é punido com isso. Insucesso no jogo interno tal vai ser levado à xepa, não sei o que, as decisões. Então é todo um mecanismo que rege o dia a dia
né? São as regras brutas. Mas nós temos regras que não são tão brutas, e são essas as que fazem a negociação entre as táticas, que a gente chama de jogo, mas as táticas de cada jogador e sua aceitação, aprovação dentro da partida maior, que é convencer o público de que você é o merecedor ou a merecedora, ou a pessoa que merece ganhar o sucesso do público e ser considerado o vencedor daquela partida, né? Então, nós temos regras duras e nós temos regras suaves, gasosas, digamos assim, né? Porque tem a ver com o público, com a opinião do público e o que a pessoa consegue imprimir ao público, né? Seu carisma, sua comunicação, né? E aí, já tem mais gente agora começando a fazer as conexões aqui. O conceito de um jogo não tem limites precisos. Olha só, que a gente chama também de jogo, né, que são as táticas, as movimentações, as decisões pessoais de cada jogador, não tem limites precisos. Uma vez que ele não é explicado por uma definição, assim, isso é jogar, porque até hoje ninguém teve coragem de dizer isso é jogar. Todo mundo diz, fulano não tá jogando. Mas o que é jogar? Quando a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Então, nessa conexão, por não ter essa rigidez de conceito, tudo pode ser olhado pelo olho da palavra jogar e como fulano está jogando, etc. Então, agora, se a gente olhar, por exemplo, Arthur, o jogo, as táticas de jogo do Arthur são muito presentes, muito autoexplicativas, muito claras e de comunicação direta com o público. A comunicação interna dele é feita em nome de um jogo para o público, porque a narrativa de jogo dele é essa. Essa é a tática que ele está usando. Essa tática implica certas jogadas, por exemplo, a de repetidamente dizer que está jogando sozinho, afirmar isso para o público que o segue e que tem afeto por ele. Porque o compromisso é visto eticamente como problemático, e ele explicita isso. Eu jogo com alianças momentâneas, porque eu não quero ficar preso num grupo que depois vai me forçar a votar em quem eu não quero. Onde ele coloca a realidade do afeto e da emoção dele, né, como uma outra coisa que não é o jogo mecânico e automático. Né? O que fica de problema que eu observo em muita gente, né, que reage a Arthur é a de apontar que o jogo frio e mecânico supera e que ele não teria o carisma necessário para abarcar um jogo que elas consideram mais perfeitos, né? Porém, as pessoas que estão muito mais ligadas a essa questão afetiva ou emocional ou de julgamento de caráter, veem nele e toda a narrativa dele sobre traição, etc., um momento nobre, porque ele diz que joga. E a própria Lina apontou isso, né? Que ele é muito claro, etc. O que vai dentro da nossa narrativa brasileira de, pelo menos ele falou a verdade. Tipo, a pessoa é horrível, não sei o quê, mas ela fala a verdade sobre ser horrível, etc. No Brasil, pelo menos na nossa cultura geral, assim, do inconsciente coletivo explicitado na mídia, é um valor muito bem sucedido. Né? Como foi o jogo de Juliette, por exemplo, que anunciava suas movimentações para o seu público, porque era com ele que ela jogava, né? O público que ela imaginava que seria o público que a apoiava, e era sempre o teste de litmus, assim, para ver se ela estava indo bem, né? Porque é sendo explícita. E você vê que isso são táticas muito comuns já no nosso jogo e que tem que ser vistas como jogo. Não adianta dizer que não vê. Outro exemplo interessante é quando a gente pega Jesse e Scooby, que parecem ser tão diferentes, mas partem do mesmo princípio, de que o jogo deles, ou as táticas de jogo, né, eu vou tentar começar a usar essa linguagem, que as táticas de jogo deles são as de serem muito fiéis às pessoas que gostam, não negociar votos com essa facilidade, né, para não serem vistos como pessoas que botam o afeto embaixo da estratégia. Os dois fazem isso muito conscientemente, inclusive já criaram situações em que prejudicariam as suas alianças ou até mesmo a si mesmos, né? Mas eles vão com essa narrativa. É um jogo que é apresentado ao público, mas não me parece buscar um compromisso do público tão forte, né? É mais tipo, olha o meu mérito pessoal, olha a minha alma, né? Que é de novo, é válido. Natália
e Eliezer fazem aquele jogo muito cru, de sentimentos contraditórios. Eles usam a tática da verdade dos seus sentimentos, mas que, na verdade, tem toda uma rede significativa ali de pushes e empurres e manipulações, e muito ligadas à questão da afetividade concreta, física. Você vê isso nas táticas de manipulação do Vini, que o Eliezer joga, né, e consegue tê-lo na sua rede, votando junto, e com os jogos emocionais com a Natália, que também está interessada, porque ninguém ali é vítima, né? Ela tem um interesse dela nesse jogo, e é um jogo que ela não aproveitou ou não usou, para não ser tão julgamental, a fase em que ela estava sendo super perseguida, né, e ela resolveu investir nessa história de um afeto, de uma relação com o Eliezer. Bom, cada um faz seu jogo, é isso. E a gente julga dentro das nossas moralidades e das nossas aceitações e rejeições, experiências de vida, né, o que a gente enxerga ali e o que a gente puxa. Por exemplo, o Vini é um cujas táticas foram muito incômodas para uma grande parcela da população que se expressa assim, nas redes sociais, em especial os LGBTs. Muitos por rejeitarem esse tipo de comportamento, de ser um comportamento em que ele se coloca subalterno ao Eliezer, muitos por se identificarem com tal comportamento, porque já passaram essa experiência na vida, né? O que a gente vê também é muita agressividade com a pessoa do Vini. É um jogo que aqui fora foi recebido de uma maneira muito hostil, e ele provavelmente vai ter uma saída muito hostil também, né? Não interessa a combinação de votos. Laís joga um jogo muito clássico de Big Brother, é um jogo que se acha muito jogadora, mas comete uma série de erros ligados ao afetivo e emocional, mas que ela pode no final do dia dizer: eu fui eu mesma, eu falei, mesmo que eu seja ruim, né? Mas eu fui sincera comigo mesma, etc. E a gente vê umas coisas muito divertidas, como ela empurrando a Jade para frente da linha de tiro, não conseguindo largar a história do Arthur, que deixa ela emocionalmente engatilhada, né? Ela tem uma raiva do Arthur muito forte, e o não aproveitamento da narrativa que caiu no colo dela do afeto do Gustavo, que era um que entrou de um jeito dizendo que ia fazer acontecer, realmente fez e aconteceu, e ao ter um encontro amoroso que não deixa de ser uma jogada de Big Brother, tanto é que a gente teve 4 casais nessa edição, nenhum pegou muito porque o público aqui fora não estava muito receptivo. Eles acreditam que ainda estão, e ainda estão nos relacionamentos lá dentro, mas aqui fora foi uma coisa que não pegou muito. Cada grupo de pessoas tem as suas razões para achar isso, mas não foi uma tática que tenha funcionado direito aqui. E nós temos a Laís perdendo uma oportunidade, e o Gustavo também, né? Porque eles poderiam ter feito, mas, de novo, cada um acha que está fazendo o jogo que ou representa ou a representa melhor. São as táticas que estão sendo usadas, né? E é isso. É PA e DG no grupo de meninos que combinam e não combinam, não conseguem combinar porque ficam atravessados desses discursos de virtude. A mesma coisa com as comadres. A Alina parece ser uma pessoa que consegue entender e mapear tudo muito bem, mas ela não consegue agir nesse jogo, né? Porque ela também propõe uma leitura de jogo, de táticas que sejam muito mais baseadas em afetos e proteções pessoais e com discussões que recortam a pessoa dela lá fora, aqui fora e lá dentro. Então a gente fica tentando imaginar que Lina possa ser analisada dentro daquela mesma reticulada, né, que a gente está jogando para olhar Arthur e Jade, né, que são pessoas que se propõem a jogo, mas não é bem assim. É difícil usar essas nossas tradicionais ideias do que seja um jogo, opostos a jogos de coração, porque ficou nessa dicotomia por muito tempo. Então essa ideia de jogo de coração versus jogo malvado não estão encaixando muito bem com esse grupo. Então isso eu acho muito interessante, e é uma coisa que nós aqui fora estamos reagindo muito, porque a gente também acusa eles de não produzirem o jogo que a gente quer ver. Mas a definição de jogo, ela não é uma definição fechada, fronteiriça, sabe, e determinante. Não existe o jogo. O que a gente está vendo é que existem jogos. Todo mundo lá dentro está jogando simplesmente pelo fato de estar lá dentro. E nós podemos identificar jogos que têm mais a ver com a nossa fantasia de um bom jogo,
né? E também em equilíbrio com a nossa fantasia afetiva de pessoas que a gente gosta ou não gosta, ou que agem de uma maneira que a gente acha correta ou não, e a gente bota essas duas coisas juntas para julgar as pessoas que a gente tem como favorito e analisar os jogos dessas pessoas. Então, o que eu ofereço nessa conclusão é o seguinte: vamos parar, é uma proposta, tá, gente? Eu não quero impor nada a ninguém. Inclusive, estou muito aberto nos comentários, interajam, assinem o canal, coloquem comentários ali na comunidade falando sobre isso, né? Afinal, tá todo mundo jogando simplesmente por estar lá. Que táticas que a gente identifica e aprova e que táticas a gente despreza por uma série de valores vão ser individuais. Então, eu proponho que a gente passe a olhar não só o 22, mas todos os jogos para trás e os jogos para frente com esse olhar. Tudo é jogo, e quais jogos chegam perto do que a gente imagina que seria o jogo ideal, tá certo? Então, Filo falou, refletiu, e agora eu peço a todos que sigam, que deem like, que espalhem a palavra. Credo, espalhe a palavra é meio demais, né? Mas que, vamos abrir essa discussão, vamos falar de Big Brother com um pouco mais de mastigação, em vez de só falar do que está acontecendo essa semana, né? Essa é a minha proposta. Venham comigo, um grande abraço, um grande beijo e bye bye.